Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Nós estamos retomando a nossa leitura, gratos a Deus por estarmos bem. Espero que você esteja bem, sua família, e que a graça de Deus possa superabundar sobre a sua vida. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra. Sabemos que é o Teu Espírito que interpreta em nossos corações. Traz na medida certa para que absorvamos e por ela possamos viver. Oramos e te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá então? Vamos de Marcos capítulo 14. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Eles queriam prender Jesus, pegar Jesus de qualquer forma, mas não queriam que causar tumulto, né? Eles temiam a multidão. E estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo um valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: por que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai-a em paz, disse Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes em vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim, nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Quando aquela mulher entra com aquele perfume valioso, ela quebra o frasco de perfume, derrama inteiro sobre a cabeça de Jesus, como uma adoração, como uma gratidão, como uma reverência. E a partir dali os presentes, os politicamente corretos, né, a ignoraram e censuraram severamente aquela mulher pelo fato dela estar desperdiçando 300 denários. Poxa vida, esse dinheiro, esse perfume vale muito dinheiro? Isso é um desperdício? Poderia muito bem ter vendido, pegado o dinheiro e dado aos pobres. Politicamente está correto. Mas aquela mulher, ela tinha um profundo amor e gratidão no seu coração. E aí Jesus os repreende. Ele disse: essa mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Os pobres vocês sempre têm convosco. A mim, nem sempre me tereis. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Vocês não têm ideia de que isso vai repercutir por milênios, era o que Jesus dizia naquela frase. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aliás, o Judas foi um dos que censurou a mulher.
alegando que era desperdício. Mas na verdade, imediatamente ele sai para vender a Jesus para os principais dos sacerdotes. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro da Páscoa, os discípulos de Jesus consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, e certo homem, carregando um cântaro de água, virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. Na verdade, todos ali partilhavam do mesmo prato. Todos pegavam o bocado de pão ali no mesmo prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças, o partiu, e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças, e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhe revelou: isto é o meu sangue, sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Essa era a última noite de Jesus com os discípulos, e o momento em que ele prediz a traição covarde de Judas, o momento em que ele dá últimas instruções a respeito da sua partida e do seu último momento aqui com os discípulos. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Jerusalém. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, Senhor. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, Pedro, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra no teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Aqui, irmãos, está explícito aqui a compreensão de Jesus com relação, às vezes, à nossa impulsividade em fazer promessas e afirmações com relação à nossa fé, com relação a tudo que a gente compreende a respeito do Evangelho. Jesus aqui compreende que mesmo aqueles mais fiéis, mesmo aqueles mais severos, aqueles mais dedicados, aqueles mais comprometidos diante das promessas mais bem elaboradas, ainda assim é possível que abandone a Jesus e negue a Jesus. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda agonia.
E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, Pai. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão, clamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Jesus também aqui estava falando a respeito daquilo que ele já tinha dito antes, né? A respeito de todos vocês haverão de me abandonarem. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12. E com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nesse caso aqui era Pedro. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia não conseguiam encontrar nada, nenhuma denúncia. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Isso aí sempre vai acontecer. Contudo, suas declarações não se mostravam coerentes. Então outros se levantaram para testemunharem verdades contra eles. Na verdade, aqui estava um julgamento à revelia, às escondidas, pela madrugada, tentando achar alguma coisa que pudesse incriminar Jesus de algum crime, de morte. Mas não tinha nada que pudesse ligar Jesus a algum crime, absolutamente nada. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Isso aqui foi a exclamação de um deles. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Não tinha nexo. Eles precisavam ligar alguma coisa. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e o interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso,
e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vedando seus olhos, e esmurrando-o, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. E continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele negou, assegurando: não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: com certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela terceira vez. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Ah, meu irmão, essa foi uma noite terrível na vida de Jesus. Noite de traição, noite de açoite, noite de acusação, noite de mentira. Uma noite onde os amigos o deixariam, aonde os acusadores chegariam. Uma noite terrível. E Pedro aqui se coloca como alguém que estaria próximo, que daria um jeito de ficar até no lugar de Jesus se necessário. Mas o que ele jamais esperava é que ele pudesse voltar atrás na sua palavra. Mas ainda assim, se você acompanhar a leitura aqui comigo, nós vamos chegar um dia desses em João capítulo 21. E você vai ver Jesus se encontrando com Pedro lá no mar de Tiberíades. E ali ele é curado dessa culpa que ele ficou por ter traído seu mestre e chorado amargamente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus.